O 8 de janeiro foi um ato pensado, planejado e executado por infiltrados com a colaboração de agentes de Estado, agentes ligados a estados que participaram colaborando com esse episódio do 8 de janeiro. Mas isso não é uma denúncia, gente. Isso nós estamos mostrando aqui e vamos mostrar com vários recortes construídos ao longo desses 3 últimos dias de um profundo trabalho de pesquisa, né? Porque o que eu mais fiz na minha vida profissional foi documentário. E trabalho com imagens, edição de imagens. Então a capacidade de fazer leituras de imagens e aí você entender a cronometria, você se transportar para aquele lugar, para aquele momento, te dá um feeling, te dá uma sensibilidade para você trabalhar essa questão de documentário. Então um documentário é diferente de qualquer coisa que seja jornalismo, porque o documentário ele é uma coisa petrificada. É um fato incontestável a partir de provas materiais, provas primárias que você adquire para construir esse entendimento, tá certo? Então, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito. Antes de eu começar e mostrar para vocês o que nós vamos mostrar aqui, que não é uma denúncia, viu, gente? Não é uma denúncia. É um fato. E esta é a Comissão Cidadã de Inquérito, vídeo 95. E a gente vive de doação, né, dos nossos colaboradores com o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. E as pessoas têm contribuído com pouco, mas com um valor significativo, que está fazendo com que a gente fique empatado na despesa e receita, tá certo? Porque esse trabalho de pesquisa, para você fazer um documentário, algo que não possa ser questionado, que não possa ser duvidado, entendeu? Exige realmente um trabalho muito profundo de introspecção. Você tem que fazer uma imersão para poder trabalhar num projeto desse. Então, você tem que se desvincular de qualquer coisa externa para você se concentrar, para não perder o foco e trazer essa verdade, né? essa coisa cristalina à luz da razão. Então tá. Então, dito isso, né, agradecendo já a vocês que estão colaborando com os Pix, compartilhando, comentando, curtindo, se inscrevendo, né? Nós já estamos com bastante inscritos, mas ainda é pouco, precisamos alcançar mais pessoas e vocês vão fazer isso com a gente, tá certo? Então vamos lá. Por que você fala, João, que você vai mostrar para a gente com fatos, com recortes, com imagens, que a festa do 8 de janeiro foi a festa dos infiltrados? Eu falo festa porque para eles foram uma festa. Eu digo isso com pesar porque, gente, nós tínhamos 2 grupos políticos. Isso foi um ato político, foi uma ação política. A gente tem que ter certeza disso, tá certo? E olha, nem você não precisa gostar do Bolsonaro ou odiar o Bolsonaro, entendeu? Para se colocar na condição do patriota, certo? E o patriota, e aqueles que são de esquerdas, que se posicionaram contra os patriotas, entendeu? Não quer dizer também que são pessoas alienadas, não. Eles têm uma vontade que é fazer com que o candidato que eles votaram seja legitimado. E os patriotas que foram fazer os protestos depois do dia 30 de outubro, eles tinham uma convicção, e esse não é o tema que nós vamos trabalhar nesse documentário, isso é para uma próxima etapa, mas eles tinham a convicção de que o processo eleitoral não foi legítimo, e por vários fatores que levaram eles a esse entendimento, e que provocou esse fenômeno de manifestações a partir do dia 30 de outubro, que acabou escorrendo na frente dos quartéis de todo o Brasil e colocou um peso enorme para cima das Forças Armadas, que acabou tendo que, né, se ver diante de um processo que não era assim uma coisa para elas, mas infelizmente, né, coube aos patriotas, a esses
que votaram no Bolsonaro recorrer a quem? A essa instituição, porque eles não entendiam que haviam outra forma de protestar que não fosse nesse projeto, né, de buscar um apoio de forças militares para provocar uma GLO, porque eles entenderam que o Estado estava todo ocupado por pessoas que estavam desviando da conduta que deveriam adotar para fazer com que as instituições funcionassem normalmente. Enfim, então, são duas posições distintas. Por exemplo, eu votei no Bolsonaro, mas você gosta do Bolsonaro? Não, porque a outra opção era o Lula. No meu entendimento, eu achava que o Lula, por já ser um cara antigo, né, já estava ultrapassado, e vem do histórico que a Lava Jato mostrou que não era o candidato ideal. Muitos entenderam assim e votaram no Bolsonaro. E já quem votou no Lula pensava que o Bolsonaro era um cara doido, um cara sem noção, né, e que não devia continuar. Eu, por exemplo, tenho na família pessoas que votaram no Lula, tá certo? Então, eu não estou aqui desmerecendo o trabalho de quem votou no Lula e de quem agiu de forma política, né, para se fazer com que esta eleição valesse para o candidato Lula. Entendeu? E aí a ação dos infiltrados. Então, quando os patriotas resolveram fazer essa manifestação, esse movimento para chamar a atenção do Brasil, né, para esse fato de que as eleições não foram legítimas, né, os eleitores do Lula também fizeram, né, eles não iam ficar assistindo de braços cruzados. Eles fizeram uma ação política para desqualificar a ação política dos patriotas. Como? Eles tinham que desmerecer esta ação. Uma das formas foi infiltrando nos movimentos, né, provocando atos que levassem a entendimento que esse movimento era um movimento de pessoas descaracterizadas, quer dizer, pessoas que não tinham credibilidade para cobrar isso. Então, era uma ação legítima de quem se achava no direito de defender a candidatura do Lula, participar como infiltrado dentro desse processo político para desqualificar a movimentação dos patriotas. Até aí tudo bem, entendeu? A partir do ponto que agentes públicos de Estado começam a usar das estruturas de Estado para incrementar essa iniciativa dos infiltrados, a coisa começa a mudar outro rumo, para outro lado. E foi por isso que nasceu a CPMI e a CPI, né, do 8 de janeiro. Então, essa coisa da omissão, né, da negligência, né, e que é o tema das investigações das comissões parlamentares de inquérito, né, se dá por causa disso, por causa da questão, né, de agentes públicos apoiarem esse movimento político de eleitores de Lula, né, que queriam desqualificar a manifestação dos patriotas. Então vamos aos fatos e vamos entrar no cerne da questão. Mas antes de mais nada, não esqueça, tá certo? Nossa chave Pix está aí, jpnoticias@gmail.com. Isso deu uma canseira, vocês não fazem ideia, gente. O que é você ficar fazendo imersão para produzir um documentário desse porte. Então vamos lá. Vamos mostrar para vocês algumas cenas que nós capturamos através de várias, né, coisas que encontramos pela internet, no WhatsApp também, grupos que passaram. Então, vocês vão perceber que os patriotas já conviviam com os infiltrados. Era uma realidade nos QGs, tá certo? E os patriotas tinham um propósito, fala assim, olha, nós somos um movimento pacífico, não vamos nos envolver com os infiltrados, eles estão aqui, deixam eles, mas não se envolvam, tá certo? E não vamos procurar fazer manifestações na esplanada, vamos evitar a esplanada, porque a gente sabe que a gente corre risco, porque a turma da esquerda vai querer pôr o terror e a gente não quer se expor a esse tipo de movimento. Nós queremos mostrar que nós somos um movimento pacífico. Então, vocês vão ver isso na prática, que a existência
né, dos infiltrados, da realidade de conviver com os infiltrados, já era uma ação permanente dos patriotas que ficavam nos QGs, principalmente em Brasília, que era o centro do poder onde as coisas aconteceram, tá certo? Então, por que que o 8 de janeiro aconteceu em janeiro, uma semana do governo Lula? Se foram 70 dias que a oposição, quer dizer, que os patriotas ficaram fazendo a sua manifestação e presença no QG, chamando a atenção das autoridades para esse fato. Por que que não aconteceu antes? Porque os infiltrados, né, a esquerda, ainda não tinha acesso ao poder. Então, essa facilidade, né, que os infiltrados tiveram de ter a colaboração do Estado, de agentes do Estado, para que esse 8 de janeiro ocorresse, não poderia acontecer antes da posse do Lula. Está entendendo? Por isso que é a gravidade desse processo, né? Ah, mas teve o 12 de outubro, na diplomação do Lula, que houve aqueles, né, aqueles tumultos lá no centro de Brasília, tentativa de invadir a sede da Polícia Federal, queimando ônibus, tá? Pois é, mas ali você tinha a sede da Polícia Federal. E quem hoje tem assim, uma certa hegemonia, predominância dentro da Polícia Federal, que é um órgão de Estado, mas que infelizmente está sendo assim, instrumentalizado, né, era o ministro Alexandre de Moraes. Ele ainda tinha ainda tem, né, vocês percebem isso. Então, essa coisa de, mas foi para cima da Polícia Federal. Sim, mas quem foi? Os patriotas? Não, o patriota não tem nada a ver com a Polícia Federal. Entendeu? O negócio deles é questionar o processo eleitoral. Mas isso foi uma ação dos infiltrados que quiseram, já daquele momento, mostrar, né, que os patriotas são violentos, são terroristas. Aí então tem que tirar o pessoal do QG. Vários movimentos da esquerda, né, foram na tentativa de tirar o pessoal do QG, desmobilizar o QG, e você percebe nas comissões parlamentares de inquérito, toda a ação da base do governo é desqualificar o QG. Então, para eles, o QG, o acampamento no QG é o foco do debate, eles querem sempre incriminar o acampamento do QG. Então, está evidente e claro que o governo, e com a sua base na CPMI, é atacar a questão do acampamento dos patriotas no QG. Pronto. E o 8 de janeiro foi para quê? Para desmobilizar o QG. Então vamos entender isso na prática. Boa tarde, Brasília, boa tarde, Brasil, boa tarde, povo do bem. É isso aí, minha gente. Tem muita gente dizendo que quem vem pra cá não concorda com esse movimento. Tem muita gente dizendo que quem vem pra cá não concorda com esse movimento. Nós estamos aqui porque nós somos patriotas e nós queremos lutar pela nossa família, nossos filhos, nossos netos, amém? Desliguem a porcaria da TV e não vejam nenhuma notícia, porque tá cheio de nego da esquerda postando porcaria no WhatsApp. Esqueça isso. Qual foi o general que proibiu? Qual foi o general que proibiu da gente entrar no nosso local? Qual foi? Tinha aqui, era pra terminar. Isso é fato. Atenção, pessoal. Confirmada a situação de gente que veio lá de São Paulo para infiltrar aqui. O que vai acontecer? Principalmente na esplanada. O que vai acontecer? Eu preciso que alguém gravasse aqui agora, por favor, e disparasse geral aí, ok? Mas quem vai começar essa porra somos nós. Nós não vamos entregar o nosso país. Acabou. Jamais, não passarão. Não passarão. Repete comigo. Nós sabemos da chegada de 4 ônibus vindos de São Paulo com pessoas que estão aqui com o único objetivo de tumultuar, de invadir, de quebrar. Queremos deixar claro às autoridades que não somos nós, ninguém daqui vai estar na esplanada.
Presta atenção. Se alguém, pode parar, pessoal. Se alguém tiver alguma atitude violenta perto de vocês, estiver fazendo uma coisa para fazer, se sentem e indiquem quem é. Não se envolvam em confusão. Brasília, 8/1/2023, 14 horas e 21 minutos. Chegando agora na Esplanada dos Ministérios, os patriotas. Olha a marcha do povo! Brasília, 8/1/2023, 14 horas e 23 minutos. Olha aí, pessoal, multidão de gente. Em Brasília, dia 8 de janeiro. Olha aí a frota chegando, ó. Todo ônibus que estiver vindo, força a entrada, descarrega, a gente vai fazer uma concentração. Vamos entrar e tomar o que é nosso. Vamos entrar e tomar o poder. Já chega de palhaçada. Chega de palhaçada. Tínhamos ali várias viaturas tentando impedir que entrassem esses manifestantes. Chega uma ordem que, segundo as investigações, é do Major Flávio Silvestre e é retirada todas as viaturas do batalhão de choque, facilitando o acesso desses manifestantes até a sede do Supremo ali, Dani. Então vocês percebem que houve uma facilitação de órgãos, de agentes de Estado, contribuindo para quê? Para que esse movimento, né, que começou com os infiltrados, mas tem patriota ali também, João? Tem, sabe? Existia uma predisposição dos patriotas, entendeu? Em fazer uma manifestação para chamar a atenção do povo. Uma liderança, não tinha um cérebro. Então, era assim. Deixa eu mostrando para vocês. Olha só, você está vendo que aí já no Planalto, a força policial, ela não enfrenta, ela afasta, e você vai perceber que lá no cantinho, ó, começa a infiltrar, ó, lá no alto, do lado direito. Os infiltrados começam a entrar dentro do prédio. E não houve esse enfrentamento, não houve plano escudo, entendeu? Quer dizer, foi tudo construído para facilitar a entrada dos infiltrados, entendeu? Uns poucos violentos, outros para fazer volume, para dentro dos prédios e fazer esse quebra-quebra para desqualificar a questão dos movimentos dos patriotas, entendeu? Então você percebe que existe, olha só, imagens que mostram para a gente, né, que existe toda uma simulação de um acontecimento, de um evento. Agentes do Estado, né, se postando, quer dizer, pessoas vestidas de farda, com fardas que não são regulares, né, que os militares mesmo entendem que aquilo não faz parte. Então, durante 70 dias, os patriotas ficaram assim, sem orientação, sem uma referência para agir, mas queriam se manifestar. E isso foi uma coisa geral no Brasil inteiro. Então foram movimentos de pessoas, né? Foram um fenômeno de multidão disperso, mas que aconteceu em todo o território nacional. Então não tinha um núcleo pensante, não tinha um boletim, não tinha uma ação, não tinha um planejamento. Tinha sim esse descontentamento e essa vontade de protestar, de não aceitar o que foi feito durante o processo eleitoral. Mas a esquerda já tinha, né, um entendimento disso. Então alguém tinha que pensar, tinha que planejar
e tinha que executar um projeto para poder fazer uma ação. E aí sim eles conseguiram fazer isso, por quê? Porque a direita não estava se colocando, né? As lideranças de direita não estavam se colocando. Bolsonaro, por exemplo, parece que um mês antes de deixar o cargo, né, foi para os Estados Unidos e depois do dia 30 de outubro ele não se manifestou, né, e ficou calado. Então, não coube a nenhuma liderança. Olha aí, ele está trabalhando do lado de dentro do Planalto, né? Você vê que não existe ali, não existe um plano escudo, não existe uma reação. Para impedir que essas pessoas ficassem aí dentro, era só colocar a guarda palaciana para agir, entendeu? A força palaciana que fica no subsolo do prédio. Ali, eles estão do lado de fora, fazendo uma espécie de encenação para dizer que está confrontando, mas na verdade os patriotas, os infiltrados já estão dentro dos prédios agindo. E aos poucos eles foram destruindo o que tinha lá dentro, né? Sem nenhuma resistência. E eles sabiam disso, porque eles contavam com essa colaboração de agentes de Estado. Eles não iam se expor a um estado de risco tão grande de entrar na sede do poder do Brasil, né, que é a sede do governo, que é o prédio mais protegido do Brasil, assim, com forças militares, com câmeras de segurança, toda uma estrutura que possa impedir uma ação dessa. Eles não iam se expor. Você vê que tem senhoras ali dentro, né, tem senhores, né? Então, isso já era algo pensado, né, orquestrado, e essas coisas circulam em grupos de WhatsApp, né? Olha, a coisa está sendo planejada, né, vai ser assim, vai ser assado. E a esquerda sabia que existia esse movimento, né? E a direita também já tinha denunciado, olha, existem pessoas chegando, e eles vão fazer isso, não se envolva, não vão para o ministério. Então, o fato já estava declarado, né? A existência de agentes de apoiadores do Lula se envolvendo dentro dos QGs para provocar, né, essa desqualificação, né, do movimento da esquerda, era uma coisa corriqueira, habitual já do processo. Então, durante quase 1h30, houve essa ação dos infiltrados sem nenhuma resistência das forças. Por quê? Porque houve a colaboração de agentes do Estado para que isso pudesse acontecer. Entendeu? Olha só, eu estou deixando ficar mais tempo esses momentos, entendeu? Você acompanha ali, já são 15 horas e 29 minutos. Tudo começou por volta de 3h30, 3h20, né? Os infiltrados chegaram, né, num comboio de pessoas, né, num grupo de pessoas mais por volta de 2h30, eles já chegaram na esplanada, né, na sede dos Três Poderes, e aí fizeram a ação de invadir as barricadas que estavam ali, né, e agiram naturalmente, né, como se nada tivesse acontecendo, quer dizer, como se ali fosse a casa da mãe Joana mesmo, né? Então, tudo isso só foi possível porque foi uma ação planejada, pensada e executada, né, por pessoas com experiência nesse tipo de ação, né? Olha ali, o cara quebrando a câmera para poder proteger. Aí começaram a chegar os patriotas por volta de 4 horas, 4h20, né? Por quê? Porque eles não queriam se misturar, eles queriam vir depois, né? Então era um movimento que estava se distanciando desses baderneiros que já tinham essa pretensão de fazer, né, essa manifestação agressiva, né, na sede dos Três Poderes. Liberdade!
Então, agora vamos para a segunda parte, onde a gente mostra, né, a participação, a facilitação, né, a colaboração de agentes do Estado. E aí nós vamos provar isso documentalmente, né? E vocês vão entender isso com vários recortes que nós vamos trazer aqui. Antes de mais nada, né, continuo falando para você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal no YouTube, né, que é TV Del Rey ou TV Del Rey 4, né, ou no Facebook, onde a gente tem mais presença. O Facebook, gente, não envelheceu. O Facebook amadureceu. Foi uma das primeiras redes sociais que deu certo. E hoje, eu digo para você com certeza, é a rede social mais madura que existe no mundo hoje. É o Facebook. Tem o Instagram. O Instagram é um pouco de oba-oba. Tem um Twitter. O Twitter é porra louca, que eles falam, né? Ali acontece de tudo. Mas o Facebook não. O Facebook, as pessoas que entraram no Facebook já eram mais maduras e o Facebook amadureceu. Então hoje nós temos bastante seguidores no Facebook. Por quê? Porque é um lugar de pessoas maduras. O Facebook é o filé das redes sociais. Então, meus parabéns a vocês que estão no Facebook acompanhando o meu perfil, João Paulo Guimarães, né? Então, se você ainda não me segue lá, né, vai lá e me siga no Facebook, João Paulo Guimarães, e procure ver os vídeos antigos. São mais de 94 vídeos. Esse é o vídeo 95. Você vai ficar por dentro de tudo aquilo, né, que nós estamos falando ao longo do tempo, tá certo? Quem nos acompanha já tem assim, uma ideia bem clara do que é o Brasil de hoje. Porque a Comissão Cidadã de Inquérito, ela tem uma proposta, ela é uma organização cidadã, ela não tem vínculo partidário, não tem vínculo ideológico, não tem vínculo empresarial, entendeu? Não é ligada a nenhuma liderança política, é uma ação civil de cidadão para cidadão. O cidadão comum se envolvendo através das ferramentas digitais, né, para entender esse processo, para ajudar na construção do entendimento e principalmente para pacificar o país, porque se chegar à verdade e chegar com propriedade, sem paixão, você vai pacificar o país. Porque eu disse no começo, né, eu votei no Bolsonaro, mas eu tenho parentes, pessoas muito próximas, queridas, que votaram no Lula. Então a gente convive. Por quê? Porque nós temos a mesma ideia de que a gente quer um Brasil forte, soberano, para todos, tá certo? Então a CCI é isso, Comissão Cidadã de Inquérito, tá certo? E aí a gente conta com vocês na chave Pix, jpnoticias@gmail.com.br, que é onde a gente sustenta esse projeto, né? E na ação direta de vocês que ficam aí compartilhando, comentando, divulgando, se inscrevendo, né? Trazendo pessoas para agregar a esse movimento civil. Porque se você entende que o Estado está passando por esse momento, né, se o Brasil passa por esse momento, é porque existe, né, um certo enfraquecimento das nossas instituições. E aí a sociedade civil tem que se fazer presente, porque a democracia é assim, é participação popular. Se a população não se envolver, não participar, ela não vai ajudar as instituições a resolverem os seus problemas. As instituições são feitas por pessoas, pessoas são cidadãos, cidadãos têm que participar, tá certo? Então, vamos junto comigo, agora sim, entrar nessa parte que fala, né, onde que está a participação de agentes públicos que facilitaram, né, essa festa dos infiltrados do 8 de janeiro. Então, vamos para um detalhe importante, que é sobre o infiltrado do atentado à bomba no aeroporto de Brasília. Dessa atrocidade que houve, desse atentado, dessa tentativa de atentado num caminhão de combustível, o cidadão responsável por isso foi preso num apartamento no Sudoeste com um arsenal bélico muito maior do que utilizado e usando tornozeleira eletrônica. Eu não acho que ele seria insano o suficiente para, com tornozeleira eletrônica, pegar o que ele não precisava, porque ele já tinha em casa, numa área pública. Então, a questão da bomba, a gente falou do dia 12, né? Que envolve a Polícia Federal, e aí tem a ligação com Alexandre de Moraes. Tá. E no dia da bomba, que é no dia 24 de dezembro, né? Aí está caracterizado que era um infiltrado, né? O cara já era pessoa que tinha problema com a justiça, já usava a tornozeleira eletrônica.
E ele estava num apartamento em Brasília, ele estava sendo bancado, patrocinado, né? Então, existia sim financiadores que financiavam essas ações dos infiltrados, entendeu? Isso não ficava barato, não. Isso custou para a esquerda. Inclusive, tem já uma denúncia em andamento, né, um fato já noticiado, que no Ceará, o estado do Ceará, tinha uma organização criminosa financiando agentes infiltrados para vir para Brasília para participar desse ato do 8 de janeiro. Então, isso é uma coisa que já está pública, entendeu? Agora vamos continuar. O exato momento em que os infiltrados visualizaram a chegada dos patriotas raízes e começaram a deixar o local. Vamos ver. Você percebe? Tem uma fala de alguém, de uma voz feminina, que é muito característico, isso ficou muito marcado para mim, né? Essa correria, olha, eles ficaram ali esperando, porque foram dois momentos. Primeiro chegaram os infiltrados, os patriotas estavam lá no QG, falaram, não se misture, não vai para a esplanada, entendeu? Mas no segundo momento, os patriotas que fizeram a marcha depois, né, eles chegaram no Planalto. Isso foi, né, num delay, num intervalo de quase 1h20, né, de um movimento para outro, porque eles não queriam se misturar. E aí essa euforia dos infiltrados, que já estavam ali mais de 1 hora esperando os patriotas chegarem, correrem para as vidraças, né, para chamar a atenção. E aí a decepção de uma das que estavam lá, né, mas são poucos. Então houve assim, uma certa frustração, né? São poucos quem? Eles são poucos, não nós, né? Eu vou até voltar aqui, porque são detalhes, gente, que não pode passar desapercebido, tá certo? Prestem atenção. Boa tarde, Brasil! E agora você percebe os infiltrados começando a deixar o recinto, entendeu? Então, depois daquela euforia dos infiltrados, isso aí já é quase depois das 17 horas, né? Quase 6h30, aí chegou a Força Nacional, né? Chegou o reforço do BGP, né? Quer dizer, do batalhão da Polícia Presidencial, e aí foi evacuando os prédios, entendeu? Patriota é tão ordeiro que está limpando. E essa bagunça quem fez não fomos nós. Foram as bombas de gás lacrimogêneo que a polícia jogou. Não foi a gente. Organizando a casa aqui do povo. Aí, tá vendo? Ó? Patriota que está limpando, não é empregado da Câmara, não. Aí, pessoal, os bolsonaristas são assim, ó, estão protegendo o patrimônio da Câmara dos Deputados. Aqui, ó, são nós que estamos protegendo, para não deixar os infiltrados, bandidos do PT quebrar. Bolsonarista não quebra nada não, ele tá protegendo. Nesse exato momento eu vou falar um negócio, mesmo o petista invadiu e tá tentando tacar fogo e a gente tá brigando contra eles, ó. Você está soltando bombinha, é? Você é petista? Eu não sou nada. Vai ficar famoso. Ó, galera gritando fogo não. Ó, safado, tá vendo? Ó, sai daí, ó, isso aqui, ó, não foi a gente! Ó, ó quem é, ó! Quem é, ó, sem terra, ó! Você tá botando fogo, ó! Ó, ó!
com a gente, cara, ó. Pediu pra entrar. Eu fui e acompanhei ele até a porta, ele falou, deixa eu só me identificar e mostrar que a gente tá com vocês. A gente tá do lado do povo. Acabou. Eu expliquei pra ela que tinha um pessoal infiltrado e quebrou os vidros, mas não fomos nós, ela entendeu. Viu? Nós não quebramos nada. Para poder causar o terror aí e dizer que foi o pessoal. Aqui está o material dele. Bomba, coquetel, molotov, gasolina, tudo isso aqui, ó. Aí, mais um trabalho da Força Nacional. Aí, ó. Infiltrado petista, safado! Gente, é um rapaz da esquerda que vai infiltrado quebrando as coisas. Olha o que ele trouxe! Tava com um monte de bomba. Pessoal, quem tava na minha caravana testemunhou que nós foi revistado na hora de entrar, ninguém tinha nada. Já chegaram lá dentro, já tinha gente lá dentro com pé de cabra e martelo, marreta, um monte de ferro, quebrando os negócios lá dentro, para jogar a culpa nos patriotas. Alavanca também, para jogar a culpa nos patriotas. A gente está suspeitando que há armação sim, da esquerda, porque agora já começou a decretar alguns artigos aí. Então, o que eu quero dizer para vocês... Os manifestantes também romperam com tranquilidade aquela barreira da Alameda das Bandeiras. Sim. Então, a partir das 5 horas, né, houve o esvaziamento, né? O que aconteceu? Aí veio a Força Nacional, que estava lá na Praça da Justiça, veio a polícia do batalhão, né? O batalhão presidencial, o BGP, mandou mais um reforço. Aí a guarda palaciana, que ficava no subsolo do Palácio do Planalto, subiu, né, para prender os patriotas que estavam ali. Isso já tinha acontecido, né? Quer dizer, os infiltrados já tinham vazado. Vocês viram ali um momento, né? Então são dois momentos. Vocês vão perceber agora na fala das autoridades durante a CPI que houve realmente dois momentos. No primeiro momento, né, era não prender, deixar as coisas acontecerem, né? E o pessoal foi e invadiu os prédios. 3 momentos. O segundo momento era o quê? Esvaziar os prédios, evacuar o pessoal dos prédios. Quer dizer, facilitar com que os infiltrados saíssem do local. E o terceiro momento, efetuar a prisão. Ou seja, depois que os patriotas chegaram, aí sim, a Força Nacional veio, o BGP veio, né, a Guarda Palaciana veio, né, a Polícia Militar trouxe reforço, e aí juntou aquela estrutura enorme para prender quem? Para prender os pobres patriotas, os poucos que ali ficaram, entendeu? Que foram pegos de surpresa e entraram até em confronto com os infiltrados na época. Então, o que você vai ver agora é isso, entendeu? Como que o Estado, né, foi usado para facilitar essa ação criada pela esquerda para desqualificar o movimento dos patriotas, entendeu? Essa coisa que ficou até feia, né, para a história do Brasil. Isso vai entrar para a história do Brasil, né, como um gesto de traição, né, de usar o Estado, estrutura de Estado, para poder fazer uma covardia dessa contra cidadãos brasileiros que estavam protestando, que, né, um protesto é legítimo, né? Então vocês vão ver, né, a ação militar da Guarda Palaciana do GSI, que contribuiu para a proteção dos infiltrados e não dos patriotas, né? Vamos lá. Os manifestantes também romperam com tranquilidade aquela barreira da Alameda das Bandeiras. Sim, que chegaram e passaram. A hora que vocês chegaram, vocês viram a presença da Força Nacional? Não, senhor.
A senhora se lembra que horas que a Força Nacional se posicionou ali? Nesse local em específico, não. Eu sei da Força Nacional já bem após praticamente o término das agressões. Nós já estávamos na Praça dos Três Poderes, quando a Força Nacional, alguns homens, digamos que incorporaram a nossa linha de choque. Mais para o final da tarde, então? Sim, senhor. A senhora lembra que horário, mais ou menos? Não faço ideia de horário, mas ao término mesmo. A senhora disse que tinha aproximadamente, difícil mensurar, mas que tinha aproximadamente 300 pessoas, mais umas 20 muito agressivas. E que essas 20 pessoas muito agressivas não foram identificadas nem presos. Não, senhor. Eu não fui chamada para identificar nenhum. Senhor presidente, foi de suma importância o depoimento da Cabo Marcela. Comprova que houve uma omissão da Força Nacional e que nós precisamos trazer a Força Nacional para cá. Digo mais, não só, Laura, uma omissão da Força Nacional, mas uma omissão do ministro Flávio Dino, que tinha autorizado desde o dia 7 de janeiro a utilização da Força Nacional, e isso não se fez presente. A Força Nacional só foi agir no final da tarde. Presta bem atenção do oficial do Exército. Tá doido? Tá doido? Tá doido? Você tá louco? Você tá louco? Que porra nenhuma, caralho. Foi deles, porra. Segura aqui, segura caralho. Segura caralho, porra. Tá todo mundo preso. Tá todo mundo preso. Eles estão presos, porra. Eu sou preso. Eu tô descendo. Não, eu tô preso. Isso é dentro do Palácio do Planalto. Todos presos, beleza? Ninguém vai descer não, coronel. General Dutra. O ex-comandante da PM, Coronel Fábio, informou nessa casa, durante seus esclarecimentos, que durante a tentativa de impedir os vândalos de adentrarem no Congresso Nacional, enfrentou dificuldades com o Exército Brasileiro, que não permitiu a prisão dos manifestantes. Esse vídeo, general, é dentro do Palácio do Planalto. O senhor reconhece esse, como do Exército Brasileiro, esse oficial, ou praça, não sei, que estava impedindo o trabalho do BOP, dentro do Palácio do Planalto? Deputado Hermeto, relator, muito obrigado. Olha a gravidade dessa declaração, né? Que um militar da PM estava tentando prender os infiltrados dentro do prédio e a guarda paraciana, ele mesmo da guarda paraciana, impediu que ele fizesse isso. Por quê? Porque a ideia era proteger os infiltrados, não prendê-los. Enquanto tinha infiltrados, não podia. Depois veio a evacuação do prédio e aí sim que foi a prisão. Começou a ocorrer a prisão. Depois que os infiltrados saíram, né, e os patriotas entraram, é que foi liberada toda a força policial existente naquele momento disponível para a prisão. Por isso que não teve reação, ninguém foi morto. Por quê? Porque prenderam quem? As tiazinhas do Zap, os aposentados, jovens, crianças, família, pessoas, entendeu? Que não tem essa vocação, essa índole de violência. Então vamos ver. Muito obrigado por mostrar esse vídeo, que nós podemos agora esclarecer esse fato. Aquele que aparece no vídeo discutindo é o Coronel Fernandes, o antigo comandante do Batalhão da Guarda Presidencial. E o que aconteceu? Um dos princípios de guerra é a unidade de comando. Então, quando você está em alguma ação, você tem que saber a ordem que você realiza, e aquela ordem tem que ser clara e vir de uma pessoa. O batalhão da Guarda Presidencial chegou lá com o Palácio do Planalto, primeiro, esclarecer que a responsabilidade pela segurança do Palácio do Planalto cabe ao Gabinete de Segurança Institucional. O CMP, mediante demanda, envia as tropas para o Palácio do Planalto. E no Palácio do Planalto a responsabilidade da segurança cabe ao GSI. A tropa, quando chegou lá, o Palácio do Planalto já estava, infelizmente, invadido. E a tropa, liderada pelo Coronel Fernandes, recebeu ordem de evacuar o Palácio do Planalto. E o Coronel Fernandes começou de cima para baixo, de trás para frente, evacuando o Palácio do Planalto. Em determinado momento, o Gabinete de Segurança Institucional solicitou apoio à polícia para que entrasse no Palácio do Planalto e prendesse os vândalos que estavam lá dentro. Um coronel do GSI
desceu até a esplanada e contactou o major do BOP, pedindo para que ele entrasse no Palácio do Planalto para efetuar as prisões. O major do BOP, inicialmente, estranhou aquela ordem, porque o Palácio do Planalto não é a área da Polícia Militar, é a área do GSI com tropa federal. Ele ligou para alguém que, naquele momento, esse coronel de GSI não sabia quem, durante o IPM, na oitiva do major, ele esclareceu que ele havia ligado para o subcomandante-geral da Polícia Militar, informando que tinha recebido aquela solicitação e se podia cumprir. Imediatamente, o subcomandante determinou que ele atendesse a demanda do GSI. Ele entrou pela rampa do Palácio do Planalto e executou o que está previsto na doutrina, uma tropa de choque. Imediatamente, o coronel Fernandes passou a atuar junto. Vocês viram que covardia? Depois que os infiltrados foram embora, já estava até escurecendo, você viu que tinha luz lá dentro, já estava até escuro. E aí, o pessoal chamando os patriotas para entrar. Os militares chamando os patriotas para entrar. Pessoas que estavam lá do lado de fora, que não participaram de nada, não viram nada, falaram assim, bem, né, o exército está, né, do nosso lado. Pediu para entrar, gente. E aí prende o cara. O próprio exército pediu para o cara entrar dentro do Planalto. Como é que é invasão? Entendeu? Olha que crueldade. Você vê a mão do militar fazendo assim, ó. Entra, entra. Gente, isso é de uma crueldade sem tamanho, sabe? Quando eu falo, pô, eu votei no Bolsonaro, por quê? Porque, pô, gente, uma coisa é Bolsonaro, a outra coisa é isso aí, sabe? Isso aí isso é patológico, isso é coisa de, sabe? Ação de pessoas que não têm discernimento mental. Como é que faz uma coisa dessa, gente? Depois que esvazia o prédio, tira os infiltrados e pede os patriotas para entrarem. Ah, mas você foi pego dentro do prédio. Não, quem mandou eles entrar foi os militares. Vocês viram que crueldade? Então vamos ver. Juntamente com o major do BOP, na prisão das pessoas. Quem executou a prisão foi a Polícia Militar, porque a nova ordem era prender, e imediatamente o BGP começou a prender, e todas as pessoas que estavam ali dentro do Palácio Planalto foram presas pela polícia e levadas para a Polícia Federal e estão aí respondendo os inquéritos. Então, gente, a ação do GSI na prisão dos patriotas raízes foi fundamental, entendeu? Então, olha aqui, ó. Isso aí já são 16h34, entendeu? Depois da evacuação, na hora da evacuação. Isso ali, ó, você vai ver duas senhoras andando ali, ó, elas saíram daquele anexo, estavam dentro daquele anexo, e vieram, entendeu? E elas comunicaram com alguém dentro do prédio, entendeu? E aí, ó, elas vão fazer o seguinte, elas vão entrar num lugar, entendeu? Vão ficar ali por volta de 1 minuto. Olha só, você vê que é infiltradas, né? São mulheres que estão ali, e olha só, isso já são 16h35. 1 minuto depois, elas ficaram ali dentro. Aí elas comunicaram, fizeram alguma comunicação e saíram. Entendeu? Quer dizer, não foram presos, não foram nada, entendeu? E já são quase 20:05, já são 16h36. Essa porta que elas entraram, entendeu? 26 minutos depois, sai dali quem? Né? Então, aí, lá para frente, ó, começam a ter um movimento estranho. Ó, né? Pode ser o quê? As pessoas evacuando, né? Os infiltrados deixando os prédios, né, por uma outra ala. Pode ser, né, porque está muito confuso as imagens. Mas eu entendo que tenha sido isso, porque elas foram para lá e ali é uma saída lateral, entendeu? Então, isso é muito estranho. Aí, esses movimentos de funcionários, né, do Palácio do Planalto, que vão agora entrar nessa sala, onde entraram essas duas mulheres patriotas. Olha lá, ó, ele vai entrar ali, presta atenção. Já são 20:05, hein? Os infiltrados já vazaram.
3 minutos depois, quem sai desse lugar? Presta atenção. Ali, ó, era a toca do general G. Dias. Ali, no subsolo, ficava a guarda palaciana. E aí essa turma foi para quê? Para ajudar a prender os patriotas. Colocar para dentro aqueles patriotas que estavam chegando. Entendeu? Para fazer aquela crueldade. Olha só. Já não tinha mais infiltrado. Já estava quase vazio o lugar. Então sobraram quem? Sobraram os patriotas desavisados. Entendeu? Que não estavam entendendo o que estava acontecendo. E olha, se já contaram quantos militares saíram daí, vai contando. Entendeu? Vai contando. Isso tudo estava dentro do prédio do Palácio do Planalto. E olha aí, esse rapaz de branco aí, esse mais gordinho aí, estava lá no Palácio do Planalto interagindo com os infiltrados o tempo todo. E agora não, ele foi buscar a Guarda Nacional depois que os infiltrados vazaram. Entendeu? Ah, acabou? Não, ainda tem mais militares. Vai sair mais um pelotão. Olha só. Tá vendo? E o cara sai assim, achando que está tendo ameaça de terrorista, aquela coisa toda. Coitados. Muitos ali não sabem nem o que estão fazendo. Mas eles estão sendo levados, são militares, estão cumprindo ordens. Entendeu? O que eles vão fazer? Vão lá para prender patriotas, gente. Prender as pessoas que nem participaram, que nem estavam lá na hora do quebra-quebra. Entendeu? E que o próprio militar chamou para entrar no Planalto. Olha que crueldade, entendeu? Então, a ação do general G. Dias, que comanda essa tropa, que deveria ser o plano escudo, que deveria estar protegendo por dentro os prédios, porque eles ficam dentro do prédio, entendeu? Não agiram, eles ficaram aí mocados, escondidos, esperando a hora para agir, como diz o general Dutra, né? Foram 2 momentos. O primeiro momento, a ordem era evacuar de cima para baixo os prédios. Quer dizer, expulsar. Conduzindo os patriotas para dentro do Planalto. Olha só, que crueldade. Você viu um militar de barba? Olha aí. Coronel, esse é nosso! Coronel, esse é nosso! E aí começa a Pode prender, separar. cala a boca aí! Vamos parar! Coronel, esse é nosso! Deixa só os Esse patriotas. machucou vários policiais! Esse é nosso! Comandou! Comando esse aqui, ó, do exército! Bora, vai pra lá! Bora! Vai pra lá! Vai lá! Vamos de boa,
E agora você vê a tropa voltando. Você percebe que eles estão com moral baixo, né? Porque muitos não sabiam o que estavam fazendo, né? Eles viram que participaram, eles sabem o que eles fizeram. Então, esse é um momento dramático da história do Brasil. E nós estamos vivendo isso. E vocês estão vendo isso aqui, na Comissão Cidadã de Inquérito, uma organização civil, né, de cunho civil. É a sociedade civil se fazendo organizada, né, para quê? Para poder defender o Estado democrático de direito, recuperar a normalidade desse país, pacificar essa... Entre o dia 2 de janeiro e o final da madrugada do dia 8 de janeiro, a BIM produziu 33 alertas de inteligência. Nesses alertas, nós falamos ali de que houve detecção de estímulo a invasões e ocupação de prédios. Há risco de ações violentas contra edifícios públicos. Intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. Outros edifícios na esplanada dos ministérios poderiam ser alvo de ações violentas. E o senhor não interagia com o senhor Saulo pelo WhatsApp? Eu interagia, mas especificamente sobre essas mensagens que o senhor está nos dizendo, eu não me lembro. Ah, o senhor não se lembra, mas o senhor respondeu. Bota a próxima foto aí, por favor. Vamos ter problemas. Que o senhor respondeu. Essa frase ficou muito marcada aqui na CPMI, porque às 8h56 do domingo, já do dia 8, o senhor já sabia que teriam problemas e não fez absolutamente nada. Mas eu não consigo imaginar que uma pessoa com a sua experiência não tenha compartilhado o vamos ter problemas, e problemas graves. E o ministro do Gabinete de Segurança Institucional não compartilhar isso com seus pares. Tudo que precisava dizer em matéria de circunstância já foi dito. O governo sabia. Por que deixou acontecer? Aparentemente o presidente Lula nos instigou no dia 18 de janeiro. Pois bem, quem acha que a coisa vai parar por aí deve ficar atento a uma declaração dada pelo ministro Alexandre de Moraes durante um diálogo com o colega dele, o ministro Dias Toffoli, como vocês vão ver agora. Então, eu voltei com esse trecho aqui, porque isso aconteceu em dezembro. Em dezembro, entendeu? Quer dizer, isso foi lá nos Estados Unidos, houve lá um congresso lá, um seminário, não sei, muitos juízes da Suprema Corte foram lá fazer palestras, e aí teve esse pronunciamento. Então, quer dizer, isso já foi pensado antes, isso já foi planejado antes, isso já foi desejado antes, fica essa pergunta, entendeu? Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele é o relator dos processos do 8 de janeiro, né? Então caiu tudo na mão dele. E olha o que ele falou em dezembro, entendeu? Preste atenção. Dados atualizados sobre os processos da invasão do Capitólio, ministro Alexandre. 964 pessoas já foram detidas nos 50 estados e acusados de crimes cometidos desde 6 de janeiro. 465 fizeram acordos se declarando culpados com o Ministério Público. O julgamento dos líderes que não fizeram acordo com a promotoria já começaram e ocorreram 2 condenações por conspiração sediciosa. O mais grave dos crimes cometidos. Penas ainda estão sendo definidas, mas podem chegar a até 20 anos de reclusão para aqueles que não se declararam culpados. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Ouviram? Disse: alguém abriu a porta por dentro.
a gente encerra com essa imagem da Ana Priscila. A Ana Priscila virou o personagem assim, simbólico, né, do 8 de janeiro, porque ficou declarado, ficou provado que ela é uma infiltrada, né? E ali ela estava sendo rendida já dentro do prédio, né? Você vê ali as forças militares, ela sentada no chão, as forças militares em torno dela. E, apesar disso, ela não foi presa no dia 8 de janeiro, né? Ela foi solta, ela escapuliu dali, quer dizer, facilitaram a saída dela, né? Porque ela era muito emblemática, ela se expôs muito, ela quis ser protagonista, ela botou a cara, entendeu? Só que ela foi presa, né? E ela não esperava que houvesse uma comissão parlamentar de inquérito, que isso fosse ser investigado, que a sociedade civil ia avançar para cima das investigações para descobrir, né, como que isso se deu. Então, aí, tadinha, né? Ficou aí exposta dessa forma, que ser uma protagonista acabou ganhando, né, um protagonismo maior do que devia, talvez. Então, eu encerro aqui, gente, esse vídeo com vocês. Se você chegou até aqui, né, eu espero que vocês compartilhem, né, comentem, divulguem, porque isso é documento, gente. Isso aqui não é a minha opinião, certo? Eu nunca queria falar que aconteceu isso. Não é da minha índole, sabe? Acusar alguma coisa de que eu não tenha fundamentado. Então o documentário é isso, o documentarista tem essa preocupação, sabe? Em tornar as evidências claras, precisas, trabalhar com fontes primárias para mostrar o que foi de fato que aconteceu. Entendeu? Então, nós, cidadãos civis, a sociedade civil, tem que se envolver. O Brasil precisa dessa participação popular, né? Por quê? Porque existe assim um abismo muito grande na sociedade. E não é só nas instituições que estão sendo contaminadas por agentes que têm essa índole de provocar um efeito desse tão danoso para a nossa história. Entendeu? Isso também estava nos meios de comunicação, né, nessas mídias analógicas, né, porque a turma que fica ainda assistindo essas TVs abertas, né, não tem acesso a essa informação. Quem vê isso é quem fica nas redes sociais, quem fica trocando mensagens, porque, né, o fluxo de informação nas redes sociais é muito grande. E é por isso que a CCI, Comissão Parlamentar de Inquérito, se deu aqui no Facebook, no YouTube, né? Por quê? Porque a participação popular tem que se fazer. A sociedade civil tem que se posicionar. Você que é de bem, que votou no Lula, que votou no Bolsonaro, não interessa. Isso que está aí é coisas que atentam contra os direitos humanos. Não é uma questão já ideológica, uma questão de projeto de poder ou da direita ou da esquerda. Isso aí é uma coisa que fere o princípio da humanidade. Então, você que é pessoa de bem, que chegou até aqui, compartilhe esse vídeo, certo? Comente, divulgue, né? Se inscreva no nosso canal, acompanhe nossos vídeos antigos, né? Não fique alienado, não se omita num momento tão importante, tão perigoso que o Brasil vive atualmente. Eu tenho 63 anos, nunca vivi isso, nunca vi o Brasil passar por uma situação dessa, tá certo? Acredito que nos últimos 100 anos o Brasil não viveu um momento tão crítico como está vivendo agora. Então não se omita. Você que é pessoa de bem, se envolva, compartilhe, comente, participe e contribua com o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor para ajudar a divulgar o nosso projeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, da Comissão Cidadã de Inquérito. Nós estamos aqui para pacificar esse país, tá certo? Porque nós somos uma grande nação, somos só um povo, certo? Os meus familiares que votaram no Lula, que votaram, né? Eu que votei no Bolsonaro, os meus familiares que votaram no Bolsonaro, a gente continua convivendo. E a gente tem que saber que isso é importante. A verdade tem que ser dita, independente de quem você votou, tá certo? O Brasil tem que continuar, as famílias têm que continuarem unidas. E nós temos que avançar para pacificar esse país. Então, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito. E que o manto de Nossa Senhora
cubra e abençoa todos vocês, a família de todos vocês, tá certo? Quem votou no Lula, quem votou no Bolsonaro, não interessa. Eu quero que vocês tenham paz e proteção, tá certo? Então fiquem com Deus. E não se esqueçam, jpnoticias@gmail.com. Financie esse projeto com seu Pix, tá bom? Um abraço.